outros livros, em outras cartas bíblicas, em outros livros bíblicos, é mencionado o nome de Joel. Mas Joel, o profeta, só é mencionado no próprio livro que leva o seu nome. O seu nome significa o Senhor é Deus. E como identificar Joel, profeta, dos demais Joel da Bíblia? O Joel, profeta, a identificação dele é pelo nome do seu pai, na qual nós acabamos de ler, no versículo 1 do capítulo 1 de Joel. O nome do pai de Joel é Petuel. E o que significa Petuel? A visão do Senhor. Cada nome tinha um significado. E não era diferente do profeta Joel, e não era diferente do seu filho, do seu pai, Petuel. O que sabemos mais sobre a vida de Joel é que o profeta Joel, ele foi assim, entrado no cenário bíblico, ou começou a se aparecer como chamado de profeta na terra de Judá. Alguns historiadores, analisando os fundos históricos dos contemporâneos de Joel ou dos profetas e o período no qual Joel viveu, se concluiu que Joel ele é da cidade de Judá, de Jerusalém. Foi dali que surgiu e foi dali o motivo de Joel ter levantado por Deus para advertir aquele povo, aquela nação. Joel ele foi levantado num período em que o povo de Judá ele estava passando por dois momentos difíceis na vida daquele povo. O primeiro momento foi a questão financeira, uma crise financeira. Aquele povo, ele estava passando por uma seca terrível. Há muito tempo não se caía uma gota de água na terra daquele povo de Judá, de Jerusalém. E outra crise que se levantou ali entre o povo de Judá, que foi necessário que Joel se levantado, foi uma crise espiritual. Aquele povo de Judá, ele estava vivendo como se fosse uma aparência religiosa. Em outras palavras, eles estavam fazendo toda aquela liturgia, adoração, mas um coração distante de Deus, um coração maldoso. Então, Joel foi levantado justamente para alertar aquele povo sobre esses dois momentos. Aqui no capítulo 1 de Joel, versículo de número 20, capítulo 1 de Joel, versículo 20, vamos comprovar esses dois momentos na qual estava vivendo ali o povo de Judá. Joel capítulo 1, versículo 20, os irmãos acompanhem comigo por gentileza, diz assim: também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Então veja a primeira condição, a primeira crise enfrentada ali entre o povo de Judá. Era uma seca terrível, não se tinha mais água, os animais morrendo. Você imagine agora, igreja, uma população, um povo que vivia da agricultura, de repente ver sua agricultura ser toda devastada, porque não tinha mais água. E a seca foi tão grande que começou até ter incêndio, queimar ali as próprias agriculturas daquele povo. E para completar, amados, vejam o que aqui surge no cenário também, no versículo 4, Joel capítulo 1, versículo 4, também Joel fala de outro problema que surgiu ali entre o povo, além da sede e dos incêndios.
Aqui, Joel capítulo 1, versículo de número 4, diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que o deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Em outras palavras, amados, esse cortador, migrador, devorador, são tipos de gafanhotos. E houve também, além da seca e dos incêndios, houve uma praga de gafanhotos. E aquele gafanhoto já praticamente começou a consumir o que já não tinha, porque já vinha de uma seca e já vinha de incêndio, e para completar, Joel profetiza uma praga de gafanhotos